Fiel torcida corintiana, amigos da TV Placar, finalmente o Corinthians dá uma alegria pro sofrido torcedor do Timão, hein? E tem que ser com sofrimento, porque sofrimento e Corinthians, na longa história do Timão, tem tudo a ver, estão sempre na mesma frase, né? Sofrimento e Corinthians. E foi no sofrimento, foi nos pênaltis, foi depois de um bom jogo em que América e Corinthians fizeram na Arena do Corinthians em Itaquera, zona leste da capital paulista. E pela terceira vez, o Corinthians, que já havia eliminado o Remo nos pênaltis, o Atlético Mineiro nos pênaltis, agora também nos pênaltis, passa pelo América de Mancini. Mancini sempre complicando a vida do Timão, hein? Ou quase complicando a vida do Timão. Primeiro jogo em BH, o Corinthians jogou mal, perdeu por 1-0. Hoje fez uma boa partida e conseguiu 3-2 no tempo normal. Fez 1-0, fez 2-0, tomou o gol do América, ampliou para 3-1 e tomou o segundo gol. E com esse resultado, no placar agregado 3-3, a decisão foi para os pênaltis. Corinthians jogou bem, o América também conseguiu uma reação muito interessante quando o Benítez entrou em campo. Benítez, que coisa, né? Foi o cara que ajudou o América a não ser eliminado no tempo normal, foi lá e bateu o pênalti, né, já nas cobranças, para o Cássio defender. O Cássio mais uma vez, não é? Quem tem Cássio tem quase tudo, né? Quem tem Cássio tem quase tudo. Quando vai para os pênaltis, é quase a garantia total, não é? É como seguro de carro, né? Bateu, tá lá o seguro para resolver. É assim, vai para os pênaltis, tá o Cássio também para resolver. Rojas estreou, jogou muito bem o Rojas. O Roger fez uma partida muito perigosa ofensivamente falando. Yuri Alberto, do jeitão atabalhoado dele, fez o gol, perdeu outros e no pênalti foi o responsável a bater o último pênalti para classificar o Corinthians. Renato Augusto ainda com aquela dificuldade física, quando a bola cai nos pés dele, realmente é um jogador extraordinário. E do lado do América, um time consistente, um time que marca bem, um time que ataca e um time que, quando entrou o Benítez, não é, conseguiu fazer aí um estrago durante os 90 minutos, obrigando o Corinthians, não é, a ter que mandar a decisão para os pênaltis. 1-0, o primeiro gol foi do Renato Augusto, numa jogada que saiu lá da direita no cruzamento do Fagner. O segundo gol, 2-0, o gol do Yuri, mandando para a rede depois de um passe do Juan Oliveira, que entrou muito bem na partida, inclusive. O Benítez empatou num golaço, né, ajeitou com o pé e na virada matou o goleiro Cássio. O 3-1 veio com o Roger Guedes de cabeça, após o Gil também de cabeça ajeitar pro Roger Guedes. E aí o Benítez faz mais uma jogada extraordinária para o Mastriani fazer o segundo gol da equipe do América, e com esses 3-2, né, a decisão foi para os pênaltis. O Mastriani foi o primeiro batedor, fez 1-0, o Fábio Santos empatou, o Marcinho, na segunda batida americana, mandou para fora, Juliano fez 2-1, e aí começa a aparecer o Cássio, hein? Paulinho chuta, Cássio defende, o Adson tem a chance de fazer 3-1, o Passinato, bom goleiro do América, também defende. Na quarta batida, o Benítez, né, que tinha arrebentado no segundo tempo, chuta e o Cássio defende. E aí o Yuri precisava fazer o gol. Se o Yuri fizesse, o Corinthians não precisaria mais bater o último, né? E não adiantaria o América também bater a quinta cobrança, porque com 3-1 não daria mais para o América buscar o resultado. E olha que o Yuri foi lá e fez, né? Vai tirar um pouco da urucubaca, né, Yuri? Corinthians classificado, algo que não poderia ser pensado há pouco tempo, o time sofrendo ainda no Brasileiro, caindo fora da Libertadores, antes fazendo feio no Paulistão contra o Ituano em Itaquera, enfim, mas o Corinthians está na semifinal e vai fazer o majestoso, vai fazer o grande duelo
contra o São Paulo de Dorival, ou seja, para o futebol paulista, né, teremos um representante paulista na final da Copa do Brasil. Ano passado o Corinthians perdeu para o Flamengo. Esse ano São Paulo e Corinthians vão buscar a vaga na final. São Paulo, que ainda não foi campeão da Copa do Brasil, o Corinthians tentando mais um título. Do outro lado estará o duelo Flamengo e Grêmio, né? Do outro lado também a disputa por uma vaga na final. CBF vai divulgar agora as datas dos jogos e onde serão os jogos de ida e também de volta. Enfim, há algumas semanas a gente falou que se o Corinthians fosse eliminado pelo América na Copa do Brasil, a situação do Luxemburgo ficaria insustentável ou quase insustentável. Isso não vai acontecer, né? O Luxemburgo está conseguindo nessa mescla de veteranos e moleques fazer um time mais competitivo. Moscardo jogando muito bem, Juan Oliveira entrando muito bem na partida, né? O Roger Guedes sempre resolvendo, Yuri finalmente desencantando, Fagner e o Fábio Santos dando aí um toque mais de experiência à equipe, o Renato Augusto não precisa dizer o que é, e a coisa tão legal quanto a classificação para o Corinthians para a semifinal da Copa do Brasil. Matias Rojas, o que esse cara jogou hoje, hein? Chute de longa distância, de média distância, correndo para recuperar a bola perdida, passes curtos, passes longos. O Corinthians realmente pode dar um up se o Renato Augusto não se machucar mais e se o Matias Rojas continuar, né, jogando o que ele conseguiu jogar nessa partida contra a equipe do América. Corintianos, durmam felizes porque depois de tanto sofrimento na temporada, finalmente o Corinthians consegue dar uma alegria para a fiel torcida. Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. Tchau, fiel torcida, amigos da Placar. Tchau, até a próxima.